Olá, sejam todos muito bem-vindos ao NP Agro. Hoje eu converso com a Juliana Feldman, a diretora executiva da Haifa para a América do Sul. A Haifa inaugurou recentemente, há quase um mês, mais ou menos, uma nova unidade de produção aqui no Brasil. E minha primeira pergunta, Juliana, seria: quais são os objetivos com essa nova planta aqui no Brasil? Quais são as expectativas que vocês têm para que ela possa começar a gerar resultados aí para a Haifa como um todo? Obrigado mais uma vez pela sua entrevista. Eu que agradeço, Alexandre, é um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho, né, da história da Haifa. A ideia com essa fábrica nova, essa unidade misturadora que nós estamos inaugurando em Uberlândia, é exatamente poder estar mais próximo do mercado, né, dos nossos clientes que já são atendidos hoje, mas com uma certa limitação de flexibilidade de fórmulas, já que a nossa linha hoje é toda importada. Então, com essa unidade misturadora no Brasil, o que a gente consegue é estar mais próximo e mais adequado às necessidades dos nossos clientes, né? Podendo produzir fórmulas com uma variação maior, com mais adequação às necessidades de cada região, de cada cultura, né? E de uma maneira mais rápida, mais eficiente. Essa é a ideia de colocar essa estrutura no Brasil. E qual foi o tamanho do investimento? Quanto tempo demorou para a fábrica ser construída? E ela já está em operação, já está funcionando? Está iniciando as operações agora em março, né? Fizemos a inauguração, os últimos ajustes. A Haifa não divulga valores de investimento por ser uma empresa aí privada, mas o mais importante nisso tudo é a mensagem simbólica que nós estamos colocando, né? De uma empresa hoje que faz toda a operação de forma importada, e que está realmente investindo em criar raízes, em ter estrutura no país, né, em gerar os empregos numa maior quantidade aqui no país, e esse é o ponto mais importante que a gente traz aí para o mercado, que a gente gostaria de compartilhar com os nossos clientes. E do ponto de vista de capacidade de produção, qual vai ser? Vocês já têm uma ideia de quando você falou que começa em março, né? A operação efetivamente começa em março. Qual vai ser a capacidade e quando vocês acreditam que vão conseguir alcançar uma produção ideal, ou que seria o máximo, né, no caso? Mas quando vocês vão chegar nessa capacidade? Hoje a gente espera atender o mercado, né, em termos de vendas, na casa das 6.000 toneladas para o mercado brasileiro apenas, né? Mas aí a gente está falando de uma capacidade instalada de produção de até 30.000 toneladas. Então, as 30.000 toneladas a gente esperaria atingir num prazo aí de 2 a 3 anos, a gente entende que estaria bastante confortável para estar com a capacidade total instalada e absorvida nas vendas. Bom, se a capacidade do Brasil é de 6, né, assim, a demanda, né, a necessidade é de 6, tem uma fábrica de 30, demanda da nossa carteira, né? Estou dizendo. Exato. Demanda. Sim. Vocês pretendem, quero crer que vocês imaginam que vão ampliar essa carteira aqui no Brasil, exatamente por ter essa capacidade mais próxima, né? Está produzindo aqui, mas a ideia também é usar essa fábrica como uma base para exportação para outros países aqui da América do Sul ou América Latina? Não no primeiro momento, mas como eu falei, aí talvez em alguns anos pode ser que sim, não está fora dos planos, tá? Mas nesse momento não é o objetivo. O objetivo é, de fato, melhorar o nosso atendimento para o mercado brasileiro. E o que a operação brasileira da Haifa representa para a empresa como um todo? Em que posição que o Brasil está dentro dessa hierarquia ou de importância do ponto de vista de faturamento da companhia? Bom, a Haifa, hoje nós estamos falando como um grupo, né? A Haifa aí está na casa de $1 bilhão mundialmente. São 18 subsidiárias espalhadas em todos os continentes. Nós temos presença em mais de 100 países, né? Atendidos por esses 18 escritórios que a Haifa estabelece no mundo, com estrutura própria.
O Brasil, como a gente comentou, atende 6 países aqui do Cone Sul da América do Sul, e hoje ele está em ordem de importância ali, na casa da 6ª para a 7ª posição em importância no faturamento global da empresa. Então, a ideia é que para os próximos anos nós estejamos entre os 5 subsidiárias que mais colaboram, né, para o resultado, exatamente pelo potencial do mercado brasileiro. Hoje, para a estratégia da Haifa, é muito claro que os grandes celeiros do mundo e os países que têm a capacidade de mais colaborar com o atendimento da demanda crescente por alimentos, que nós todos, todas as esferas estão conversando muito da necessidade de atender e alimentar uma população crescente até 2050, num ritmo bastante avançado. A Haifa entende que os mercados que têm capacidade de produzir esse alimento de uma maneira mais rápida e eficiente é o Brasil e a Índia. Então, esses são os países em que a Haifa hoje está olhando e investindo mais fortemente, né, para poder atender melhor esses mercados e colaborar com esse objetivo global aí de alimentar a população, né. E sempre lembrando que de uma maneira mais saudável, né, menos poluente, em que a gente diminua a pegada de carbono que a gente está gerando com os insumos aplicados. Então, tem todo esse olhar, essa preocupação também, né. Por isso é que a gente investiu numa estrutura para produzir uma linha de produtos nossa que exatamente permite a redução das doses aplicadas, né, e uma maior eficiência da fertilização. Era isso que eu ia falar, assim, enfim, a Haifa é uma empresa de origem israelense, né, que é da década de 60, se eu não estou enganado, e que produz fertilizantes especiais, né, não é simplesmente ali os fertilizantes tradicionais que são usados. Queria que você falasse um pouco quais são os tipos de fertilizantes de produtos que vocês têm, que desenvolvem, que diferenciais eles têm, e quais são as culturas que vocês estão atendendo hoje e querem olhar daqui para frente com um pouco mais de atenção. São as principais, soja, milho e algodão, vamos olhar também para culturas com maior valor agregado, como as frutas, enfim, qual que está sendo a estratégia que está sendo desenhada para a Haifa aqui no Brasil? Bom, voltando um pouquinho, né, ela foi criada, assim, na década de 60 em Israel, privatizada na década de 80, né, foi criada pelo Estado de Israel para exatamente agregar valor aos recursos naturais abundantes no Estado de Israel. Então, o cloreto de potássio e a rocha fosfática do deserto de Negev. Então, a partir dessas duas matérias-primas, a Haifa é quem tem a capacidade de transformar essas matérias-primas, né, que são bastante comoditizadas, como o cloreto de potássio, mas agregar valor e transformar essa matéria-prima num fertilizante extremamente nobre, 100% solúvel e 100% nutriente, né? Nós produzimos, nossa maior produção é o nitrato de potássio, né? Além disso, a partir do nitrato de potássio, é que a empresa expandiu para toda uma linha de fertilizantes especiais. Então, a Haifa não trabalha com commodities convencionais para uso via solo. Nós trabalhamos basicamente com fertilizantes hidrossolúveis para uso em cultivos irrigados. A partir daí, toda a gama de nutrientes nós conseguimos atender na forma de hidrossolúveis. A segunda linha que a Haifa também começou a produzir foram os fertilizantes de liberação controlada, que são os fertilizantes que nós vamos melhorar o atendimento, fazendo as misturas aqui no Brasil e em Uberlândia, especificamente para essa linha, a fábrica. E também, mais recentemente, há alguns anos, também começamos a melhorar essa nutrição, tendo um olhar um pouquinho mais também para as questões que vêm em paralelo à nutrição e que são estimular um pouco mais as plantas nas suas rotas metabólicas. Então, é o que nós conhecemos como biofertilizantes, né?
em que a gente sempre faz, né, a combinação de matérias-primas orgânicas que também melhoram as funções da planta, em combinação com os nutrientes minerais, né, de forma que você estimula que ela funcione melhor, mas também dá o alimento necessário para que ela cumpra com esses processos metabólicos. Então, essa é toda a estratégia da Haifa, né? Em termos de cultura, é um pouco até interessante, um pouco chega a ser um pouco engraçado, porque quando a gente fala de Brasil, todo mundo, como você perguntou, né? Nós estamos em cana, algodão, soja, milho e café, né? E, na verdade, para a Haifa, por se tratar de uma empresa exclusivamente de especialidades, nós estamos falando daquelas culturas de alto valor agregado e que empregam muita tecnologia. De fato, cultivos e produtores que olham para a qualidade, que olham para a questão ambiental e que olham também para a produção que eles vão tirar, para a produtividade que eles vão conseguir aumentar numa mesma área. Então, a gente olha para a agricultura intensiva, não extensiva, tá? Então, nesse caso, nós estamos falando de frutas, de verduras, de legumes, e também, a partir da fábrica, e olhando para frente, nós vamos falar também de poder atender um pouco melhor o mercado de café, de citros, né? É algo também de milho, mas não está hoje na estratégia da Haifa ampliar de forma que a gente vá ser uma empresa que vá estar em todos os cultivos extensivos. A gente ainda continua com esse olhar de culturas de alto valor agregado, mercados que empregam muita tecnologia. E falando um pouco de mercado agora, né, como é que você está vendo esse mercado de fertilizantes, né, de biofertilizantes, fertilizantes especiais aqui no Brasil? A gente teve um boom nos últimos anos aí de muitas empresas sendo um mercado crescendo em um ritmo super acelerado, mas que agora, pelo menos no último ano, deu uma arrefecida, alguns players começaram a ter ajustes, né, enfim, é aquela coisa, sobe muito rápido, depois vai Sim. dando uma ajustada, né? Como é que você está vendo esse mercado hoje? A entrada de novos players, você imagina que vai continuar acontecendo? O que deve acontecer na sua visão? Qual a leitura do mercado que você tem hoje aqui para o Brasil? Como você falou, o Brasil, pela magnitude do Brasil, né, e pelo apetite de investimento de empresas grandes, né, e que têm, às vezes, capital aberto, ou que têm investidores ali que têm um pouco mais de agressividade em relação aos novos mercados, né, a gente tem visto realmente nos últimos anos esse movimento de expansões muito rápidas e que aí, da mesma forma rápida, precisam ser ajustadas frente a alguns reveses de culturas anuais aí. Então, ao contrário desse movimento, a Haifa sempre teve muita solidez e um comportamento bastante conservador em toda a ampliação que nós fazemos em vários mercados, né? Então, eu acho sim que nós estamos passando por um ano de bastante ajustes, né? Que o mercado, principalmente de distribuição de insumos, deve passar aí por ainda mais uma safra um pouco apertada, né? Com bastante olhar para fluxo de caixa, né? Muito cuidado na concessão de crédito, tudo isso vai ter que ser olhado com muita cautela aí para que a gente passe esse período aí não vou chamar de crise, mas um período de um pouco mais Uma turbulência. difícil. Uma turbulência, Turbulência perfeito. um pouco maior, que assim, quem está no agronegócio já há um pouco mais tempo entende que isso acontece, tem os ciclos, né? Então, É cíclico, mas o Brasil é muito pujante, e o agro no Brasil é pujante, então não é
A gente já passou por outras crises ao longo da história e todo mundo sabe que sempre é cíclico e que o ciclo também está em baixa, mas muito em breve vai estar em alta. Tamanha a importância do agro e da aptidão do agro no Brasil, né? Então, eu vejo sim nós vamos sair dessa turbulência, mas as empresas estão fazendo esses ajustes exatamente para ter cautela e apertar um pouquinho o cinto passando por esse momento, né? Mas que não deve durar, não deve ser muito longo, não. E você tinha feito uma outra parte da pergunta e eu agora me esqueci. Acredito que era sobre como é que deve se desenvolver até o próprio mercado, né? Foi crescente. Falando de fertilizantes específicos, não lembrei. Cresceu muito rápido. Então, esse crescimento passado, essa turbulência, né? Assim, esse crescimento tende a continuar sendo acentuado como vinha sendo, ou a expectativa é que agora seja um pouco mais um voo de cruzeiro, um pouco mais estável daqui para frente, ou esse boom ainda da demanda por biofertilizantes, fertilizantes especiais, ainda vocês sentem que está aquecida, que está existindo essa procura por parte dos produtores? Sim, isso eu não acho que deve diminuir, que diminuem, né, como eu falei, uma coisa o poder aquisitivo, né, a relação de troca para um produtor de extensivos, mas, por outro lado, no Brasil a gente tem uma característica excelente, que é o produtor, ele é arrojado, ele tem a mentalidade aberta, as novas gerações que estão vindo nas sucessões e na agricultura brasileira são extremamente abertas a novas tecnologias, então, essa é uma característica do mercado brasileiro que a gente não encontra em outras partes do mundo com a mesma proporção. Então, a adoção de tecnologia nos países da Europa ou em outros países emergentes não cresce na mesma taxa do que cresce no Brasil, e isso é fruto da mentalidade do produtor brasileiro, né? Ele é arrojado, ele é tecnificado e ele está aberto para conhecer novas tecnologias, né? A gente sabe como o Brasil recebe uma pressão muito grande do mercado externo para as questões ambientais, né? Então, o produtor brasileiro é muito preocupado, sim, com o tipo de recurso que ele emprega no campo, está cada vez mais tendo um olhar e uma conscientização para isso, ainda que nós não tenhamos leis que obriguem redução de dose, leis que obriguem proteger nutrientes, né? Leis que obriguem mudança no manejo, como a gente já tem na Europa. Então, é interessante porque o mercado europeu adota muita tecnologia, não está mais tão aberto a novas tecnologias, já é um mercado maduro, já são produtores que já não têm essa abertura no ritmo do brasileiro, mas, ao mesmo tempo, estão, assim, também, porque tem já uma lei que cada vez mais forte, obrigando a redução das aplicações de fertilizantes sem proteção no solo, coisa que não tem no Brasil, mas, ao mesmo tempo, aqui, por mesmo, e por interesse, e por querer melhorar a sua técnica, o produtor é aberto. Então, eu vejo o crescimento dos biofertilizantes, das tecnologias de proteção, de liberação controlada de nutrientes, com demanda crescente, né? E o pouco que se aumente dessa demanda num mercado tão grande como o Brasil representa bastante. Então, nesse sentido, por mais que a gente entenda que existe uma turbulência aí, eu não vejo que esse mercado vai deixar de crescer na casa dos 2 dígitos, como a gente tem visto nos últimos anos. E você falou de regulamentação, né, que o Brasil ainda não tem uma regulamentação específica, né, para redução de aplicações e tudo mais. Você acha que isso é um tema que está em discussão, que o Brasil vai caminhar para ter uma regulamentação como já existe hoje na Europa? Como é que você vê, assim, você tem um pé lá na Europa, né, que a empresa é europeia, se bem que Israel não está exatamente na Europa, né? Ela é líder no mercado europeu, por isso que a gente tem muito essa referência, que vem ela está
está há 60 anos no mercado europeu também, né? Exato. Então, como é que você vê essa questão da regulamentação aqui, aqui no Brasil? Você acha que isso é o que está sendo pensado, está sendo discutido, ou ainda não? Principalmente considerando esse ponto que você até levantou, do próprio produtor ter esse interesse em buscar essa melhoria contínua na sua produtividade, nas suas técnicas e tudo mais. Eu não tenho conhecimento de nenhum movimento por parte das autoridades de já fazer alguma alteração, então, né, não posso nem afirmar que sim nem que não, porque eu não estou em nenhum grupo de discussão nesse sentido. Mas eu não vejo, por mais que eu acredite que exista uma tendência de que a gente vai chegar vai caminhar para esse sentido, nesse momento eu ainda vejo muito mais como conscientização por parte dos produtores que já se preparam para as tendências que a gente vê fora do Brasil, eles já vão trazendo, que, como sempre, o produtor brasileiro é sensacional em já antecipar aquilo que vai acontecer no futuro, é excelente nesse sentido, mas por parte de alguma regulação, eu não vejo esse movimento tão forte num curto prazo. Eu acho, sim, que vai ser uma tendência, mas não estou vendo nada no curto prazo, já sendo implementado, né? Maravilha. Juliana, obrigado pela conversa, pela sua visão e leitura de mercado. Sucesso aí com a nova fábrica, e vamos continuar nos falando. Tendo mais novidades aí, pode contar sempre com a gente. Igualmente, Alexandre. Obrigada, foi um prazer.